Hi everybody, today Olá pessoal, hoje é terça-feira, 20 de janeiro de 2026 e nosso querido amigo John Helmer está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. Muito obrigado por me receber e seja bem-vindo de volta, Nima Al-Khorshid. John, deixe-me começar pelo que está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos. Essas intermináveis conversas entre Kirill Dmitriev e Steve Witkoff. O que há de novo nesta rodada de negociações entre os Estados Unidos e a Rússia? E você vê alguma esperança de que eles realmente consigam alcançar algo desta vez? Nada de novo nas conversas entre Kirill Dmitriev e o lado norte-americano. E vamos colocar isso em um contexto mais amplo. O contexto é Davos, mas isso é realmente um símbolo da guerra entre os recursos de capital dos dois lados nessa luta internacional e global. Há uma guerra de capitais, e voltarei a isso em um minuto, porque o presidente Putin foi muito claro, já em 2001, quando se encontrou com George W. Bush, ao descrever a situação como uma guerra entre o capital judaico e o capital islâmico. Voltarei a isso em um minuto. Há uma guerra entre o capital da Rússia e o resto do mundo, particularmente os Estados Unidos e a Europa. E nessa guerra, Kirill Dmitriev representa o Fundo Russo de Investimento Direto, que é um pigmeu que representa cerca de 10 bilhões de dólares em comparação com as verdadeiras reservas de capital da Noruega, que giram em torno de 1,8 trilhão de dólares. Estamos falando aqui de fundos soberanos. Nesse mundo do capital, simbolicamente representado em Davos, Dmitriev é um pigmeu. China, Noruega, estou olhando para o meu gráfico aqui, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, todos estão no nível do trilhão de dólares. Dmitriev representa 10 bilhões. 10 bilhões. Mas o verdadeiro capital da Rússia continua exatamente como era quando o presidente Putin chegou ao poder. São os oligarcas. E os oligarcas controlam um capital que essencialmente permaneceu no exterior. E como o presidente Putin chamou em 2001, capital judaico. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que temos uma guerra marítima, uma guerra para controlar o comércio mundial, da qual a Groenlândia é uma parte importante, embora ainda pequena. Ela é fundamental para quem controla a rota comercial do Ártico. Enquanto os britânicos controlam o Estreito de Gibraltar, que dá acesso ao Mediterrâneo, os Estados Unidos planejam controlar Suez, o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho, em aliança com Israel. Os Estados Unidos também pretendem controlar o Panamá, como já sabemos, e o Estreito de Malaca, entre os oceanos Pacífico e Índico. Poderíamos continuar indefinidamente. E podemos voltar à guerra marítima, porque nessa guerra, a Grã-Bretanha, a Itália e os países bálticos estão todos alinhados com os Estados Unidos para atacar os petroleiros russos. E voltaremos ao que a Rússia está fazendo em um minuto. Estas são as duas linhas fundamentais da guerra, além da guerra terrestre na Ucrânia. Agora, de que maneira o Sr. Dmitriev, representando o capital pigmeu, mas na prática, os interesses dos oligarcas na Rússia, como ele representa a capacidade de negociar os termos da guerra terrestre, que está sendo travada pelo Estado-Maior e pelos serviços de inteligência, com apoio do Ministério das Relações Exteriores? Ele representa? Pode representar? Não, a resposta é não. Do outro lado, há Steven Witkoff e Jared Kushner e outros que representam o capital dos Estados Unidos e o capital mundial. E eles estão discutindo os termos para encerrar a guerra terrestre? Claro que não estão. Eles estão tentando encontrar um método para controlar o capital russo em direção aos objetivos que o presidente Trump e os europeus continuam enfatizando, assim como antes, exagerando a ideia de uma divisão entre a Europa e os Estados Unidos nessas questões fundamentais. A Europa e os Estados Unidos estão unidos em atacar a Rússia, em terra, no campo de batalha ucraniano,
e em outros teatros, avançando para o norte em direção ao Ártico. Então, qual é a pretensão? É a pretensão do pigmeu de negociar os termos para encerrar a guerra terrestre. Isso é uma pretensão. Não vai ter sucesso em resolver nenhum dos problemas fundamentais, porque Dmitriev representa uma força dentro da Rússia que já quer retomar os negócios como de costume e se tornar dependente nesta guerra, não independente. Yeah. John, do you feel that John, você acha que... Bem, você mencionou que a Europa e os Estados Unidos estão ambos envolvidos na Ucrânia e que estão seguindo o mesmo tipo de política. Mas quando se trata da Groenlândia, não dá para ignorar as diferenças entre os Estados Unidos e os europeus. Até que ponto isso representa uma ameaça para o futuro da OTAN? How much of a threat is that for the future of NATO? Well, let's start with the basics here. Vamos começar pelo básico aqui. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, acabou de fazer seu balanço anual da situação diplomática e do histórico da Rússia, e tentou afirmar que a Rússia não é ameaçada por, nem ameaça a Groenlândia, o mesmo que os chineses dizem. Mas essa não é a percepção dos Estados Unidos e da Europa juntos. A Groenlândia é a chave para o controle de longo prazo da Rota de Transporte do Ártico, ou a Rota do Norte, como é conhecida na Rússia. Até que o Ministério das Relações Exteriores e o Kremlin reconheçam abertamente o que é óbvio, isso representa um ataque em um novo campo de batalha que ameaça a Rússia. E o fato de o Sr. Lavrov dizer, vamos apenas observar, sem tentar ameaçar ou participar da discussão entre os europeus, a Dinamarca e os Estados Unidos, é simplesmente o mesmo que dizer que a Rússia está cruzando os dedos para que a divisão de opiniões atualmente expressa sobre a Groenlândia entre os europeus e os Estados Unidos acabe beneficiando a Rússia a longo prazo. Isso é puro desejo, um desejo totalmente ilusório. A publicidade que você menciona é completamente exagerada. Sim, os groenlandeses realmente querem independência da Dinamarca, da União Europeia e dos Estados Unidos. Eles dizem isso com eloquência e clareza. Querem determinar o próprio futuro. Mas em que mundo eles acham que estão vivendo? Obviamente, eles entendem que os Estados Unidos certamente vão, usar a Groenlândia como uma base militar para estender seu poder no Ártico e ameaçar a Rússia. É o contrário. Até que a Rússia diga que é isso que está acontecendo, é uma ilusão, certo? Segundo, a Rússia pode tirar algum benefício da disputa na imprensa entre os europeus, os dinamarqueses e os Estados Unidos sobre essa questão? Não, não pode. E os chineses também não. Os russos e os chineses são tão fracos retoricamente nesse argumento quanto foram em relação à Venezuela, ou quanto são em relação a Gaza. Podemos voltar a cada um desses casos, e devemos. O fato é que a Groenlândia faz parte da guerra contra a Rússia no mar, e vejo justamente hoje em Moscou o reflexo da visão de que a Rússia deve mobilizar agora sua marinha e sua força aérea para proteger a frota de petroleiros com bandeira russa, para proteger os petroleiros da Rússia. Isso foi explicado pela primeira vez no Vzgliad esta manhã. É uma tentativa de mobilizar o capital russo, a opinião pública russa e a mídia russa em torno da ideia de que a Rússia deve agir de forma proativa no Ártico, no Mediterrâneo, no Canal e assim por diante. Então, onde a Groenlândia se encaixa nisso? A resposta é, se a Rússia não agir de forma proativa, será alvo da ação de outros. Este é o novo palco após o fim da guerra na Ucrânia. Mas a guerra na Ucrânia não está terminando tão cedo. E podemos voltar a isso também. Por que a guerra na Ucrânia não está terminando sob a pressão crescente no terreno da campanha de guerra elétrica que está derrubando a energia no oeste da Ucrânia, nos centros de tomada de decisão do país?
Por que os Estados Unidos e os europeus não conseguem chegar a termos precisos para pausar ou encerrar a guerra na Ucrânia em condições que garantam segurança de longo prazo? As raízes da crise, como se diz em russo. Eu acharia que isso era simples e óbvio, mas precisamos repetir. Você está no Irã, entende, aceitou e afirma publicamente que o Irã está sob ameaça permanente tanto de mudança de regime interna quanto de ataque externo pelos aliados. Todos eles, certo? O mesmo não é admitido pela Rússia. O mesmo não é admitido pela Rússia. A Groenlândia faz parte disso, apenas uma pequena parte. Isso não é para menosprezar os groenlandeses. É simplesmente dizer que é absurdo acreditar que a Dinamarca, uma das forças mais hostis à Rússia na Europa, receberia qualquer forma de apoio da Rússia, ou que a Dinamarca de alguma forma se separaria e se oporia aos Estados Unidos na guerra de longo prazo contra a Rússia. Se essa for a estratégia de longo prazo deles, não pode haver uma divisão real e genuína, nem em relação à Groenlândia, nem em relação à Ucrânia, no futuro. E essa crise da Groenlândia não pode ser resolvida em termos que beneficiem a Rússia, seja no campo de batalha ucraniano, no mar ou no conflito entre as duas formas de capital. E sobre esse ponto, o motivo pelo qual comecei com a referência ao presidente Putin lá em 2001 é que acabei de produzir uma análise exatamente sobre o que o presidente Putin dizia há cerca de 25 anos com George W. Bush e o que ele está dizendo agora com o presidente Trump. Convido o nosso público a acessar o Dances with Bears e ler exatamente o que o presidente Putin disse naquela época e comparar com o que ele está dizendo agora. Então, a resposta curta para sua pergunta, Nima, é não, não, não. A Groenlândia é um exagero que será resolvido em termos antirrussos, continuando a guerra contra a Rússia no mar, em terra, no ar e nos mercados de capitais do mundo. E nessa guerra, Kirill Dmitriev, o pigmeu, o fundo soberano de 10 bilhões de dólares contra os fundos de riqueza de trilhões de dólares, não tem contribuição significativa, exceto a rendição. John, estamos mais próximos de, não sei, entender o que se passa na mente das pessoas, ou em particular, na mente dos tomadores de decisão na Rússia? Como eles veem todas essas conversas intermináveis? E como você avalia o comportamento do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov? Ele está de alguma forma participando dessas negociações? Ele está nos bastidores, recebendo todas essas mensagens? Ou Kirill Dmitriev tem sua própria equipe, fazendo todo o trabalho, e talvez mais tarde o resultado seja comunicado à Rússia? Como você avalia a relação entre Kirill Dmitriev e Lavrov? Tentamos descrever isso desde o início do ano passado, Nima, e você deve se lembrar. Houve uma hostilidade aberta entre o ministro das Relações Exteriores e Dmitriev na primeira reunião em Riyadh entre o lado russo e o lado americano. Essa hostilidade reflete uma visão subjacente de que Kirill Dmitriev não negocia pelos interesses estratégicos da Rússia. Ele negocia pelos interesses empresariais dos oligarcas russos, que têm representado... Bem, não veremos o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, dizendo isso, mas isso é bem expresso na Duma estatal e na imprensa. O capital que Dmitriev representa é uma quinta coluna dentro da Rússia, pró-americana, que quer um acordo a qualquer custo para encerrar a guerra, reduzir as sanções e permitir que o capital russo continue a sair do país. O completo oposto do que um fundo soberano deveria estar fazendo. Portanto, há diferenças faccionais de importância estratégica dentro da estrutura de tomada de decisão russa, digamos em torno do presidente Putin no Conselho de Segurança. E Dmitriev, no Conselho de Segurança, está em uma pequena minoria. Ele não é minoria na formulação de políticas do presidente Putin. Se olharmos, por exemplo, para as contradições que essa disputa faccional gera, podemos vê-las em vários pontos. Por exemplo, na guerra no mar.
Quando a última abordagem de um petroleiro foi tentada com sucesso pelo presidente Trump, que celebrou o fato de a Marinha Russa ter recuado naquele incidente, a posição do Ministério das Relações Exteriores foi: isso é pirataria internacional. Nós nos opomos a isso e advertimos fortemente os Estados Unidos a se afastarem dessa prática. Nada de significativo foi feito em nível militar para dissuadir os Estados Unidos. Então Trump agiu, unilateralmente, sim. Depois, a porta-voz de Lavrov, Maria Zakharova, agradeceu a Trump e aos Estados Unidos por concordarem em liberar os 2 cidadãos russos a bordo do navio. Ela agradeceu aos piratas. Isso é uma contradição clara com a linha política. O problema é que desde que Zakharova agradeceu aos piratas, os 2 russos não foram libertados. Nem o número muito maior de tripulantes indianos naquele petroleiro. Na verdade, as interceptações de petroleiros em vários mares, incluindo a interceptação alemã de um petroleiro russo e a apreensão italiana de um navio de carga russo, estão se intensificando. Portanto, graças aos piratas, é uma frase que Zakharova tentou usar há alguns dias. Falhou. Então hoje vemos que o Ministério das Relações Exteriores está tentando endurecer sua posição. Mas isso é inútil, até que haja de fato um componente militar russo para dissuadir as interceptações de petroleiros e embarcações com bandeira russa. Enquanto não houver uma resposta militar russa pelo ar e pelo mar, nada do que o Ministério das Relações Exteriores disser será eficaz. É conversa vazia. E não se pode, sendo ministro das Relações Exteriores, ser considerado credível se fala sem aplicar o poder necessário para fazer cumprir o que diz. Portanto, quando a Rússia e o Ministério das Relações Exteriores falam sobre violações das normas internacionais, mas nada fazem para fazer valer essas normas no mar ou em qualquer outro lugar, o que estão realmente dizendo? Eles estão dizendo: olá, nós somos um tigre de papel. Agora, essa não é a posição militar russa na Ucrânia. Mas então surge o problema. A estratégia russa é uma guerra de cada vez? Uma guerra de cada vez. Devemos resolver o campo de batalha na Ucrânia em nossos próprios termos, e então poderemos negociar melhores condições estratégicas no mar, melhores relações com os Estados Unidos em relação às sanções, e assim por diante. Nesses pontos, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia pode ser articulado em palavras, mas impotente em termos de poder. E então o resto do mundo, incluindo os aliados da Rússia, os aliados do BRICS, sejam Índia, China, Coreia do Norte, Irã, Venezuela ou Cuba agora, precisa se perguntar: as garantias da Rússia, no papel e em público, em palavras, serão respaldadas por poder militar, pelo apoio necessário para dissuadir ou bloquear uma combinação entre europeus e americanos. Essa pergunta está sendo feita de Cuba a Venezuela, até a Groenlândia, em todos os lugares. E onde você está, no Irã? Então espero ter respondido a sua pergunta. No momento não temos base para entender como as diferenças faccionais em Moscou serão resolvidas, seja em termos que seriam, digamos, suficientes para encerrar a guerra na Ucrânia, ou em termos que seriam suficientes para encerrar qualquer uma das outras frentes dessa guerra contra a Rússia. Ainda estamos longe disso. O que temos é exagero, e vemos o mesmo nível de exagero, indecisão, vacilação e conflito entre facções nessa questão. A Rússia vai aceitar o convite do presidente Trump para que o Sr. Putin participe do BOP, o Conselho da Paz, para supervisionar o genocídio e a transferência do território palestino em Gaza para o controle do capital dos Estados Unidos e de Israel, junto com seus aliados do Canadá e Europa? Por um lado, o Sr. Peskov anunciou que o presidente Putin se sente lisonjeado, até mesmo satisfeito, por ter sido convidado a integrar o Conselho. Por outro lado, há certa falta de clareza do lado russo, começando pelo Ministério das Relações Exteriores, sobre se esse conselho é composto por fantoches designados para implementar e carimbar decisões tomadas em outros lugares, principalmente pelos militares israelenses e norte-americanos em Gaza.
military and the United States military in Gaza. What you see in the response to the invitation. O que se vê na resposta ao convite em Moscou é o mesmo que em Minsk, na Bielorrússia, porque Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, também foi convidado. Na verdade, 50 países foram convidados. Então, quem anuncia que foi convidado? Bem, os países que querem fazer parecer que Trump os respeita tanto que eles deveriam ter um assento no conselho. É um sinal de respeito, como diz Lukashenko, como Peskov deu a entender. Ou é um sinal de desrespeito? Um convite para servir de fantoche para Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, que puxam as cordas? O lado russo não consegue ter uma visão clara ou unificada sobre algo como o assento na mesa do BOP. Ele não consegue ser claro em sua resposta à tomada dos petroleiros russos. Portanto, não consegue ser claro sobre como deve lidar com a tomada da Groenlândia ou com a ameaça de tomar um aliado da Rússia, Cuba. Simplesmente não consegue ser claro. Em vez disso, temos essa retórica sobre regras e normas internacionais que os Estados Unidos claramente pretendem e sempre pretenderam impor. Trump é simplesmente a versão mais recente, a versão mais clara, e pretendem expandir sua hegemonia. Diante disso, sugerir que a Rússia lidera um grupo, China, Índia e outros, em prol da multipolaridade, é apenas um amontoado de palavras. Isso não é eficaz na prática, nem nos mercados de capitais. John, qual é a avaliação do governo russo sobre o que está acontecendo? Você mencionou o caso do Irã e a ameaça contínua vinda dos Estados Unidos, de Israel e daqueles iranianos na diáspora. Eles estão usando, por exemplo, o filho do ex-chá do Irã como uma ferramenta para manipular a sociedade aqui no Irã. Está tudo coordenado. Quando você olha para a mídia, veja, por exemplo, o X. O Starlink é uma enorme rede, toda conectada, sabe? A Tel Aviv, toda conectada a Israel. Então, qual é a avaliação por parte dos russos? And what is the assessment on the part of the Russians? Bem, você se importa se eu devolver essa pergunta a você primeiro? Você está no Irã. Você viveu essa tentativa, agora uma tentativa fracassada, de mudança de regime dentro do país. Diga-me, ou diga ao nosso público, como o Irã explica isso a Moscou para uma futura cooperação na dissuasão de novos ataques, tanto internos ao Irã. Diga-me qual você vê como a mensagem para a Rússia, e então eu direi qual vejo como a resposta russa. Qual assim você enxerga sua mensagem para Moscou? Acho que o que está acontecendo agora no Irã, em termos militares e de segurança, mostra claramente que o governo e as forças de segurança provaram que conseguem controlar toda a situação. Eles cortaram a conexão entre aquelas pessoas, as que cooperavam com forças externas, seus mentores, e mantiveram o controle até agora. Houve 2 dias de protestos, pacíficos, ou pelo menos um pouco pacíficos. Depois 2 ou 3 dias de tumultos. Eles estavam incendiando coisas, matando pessoas, tudo isso. Então você vê o governo agindo, cortando a conexão com a internet, e tudo simplesmente desaparece da cena. Todos aqueles tumultos, todas aquelas conexões. Acho que o que o Irã vê, em termos do que está acontecendo na Ásia Ocidental, é a necessidade de uma parceria estratégica muito profunda depois desse tipo de situação. Não se trata apenas dos distúrbios recentes, primeiro protestos, depois tumultos. Trata-se da guerra contra o Irã, da guerra israelense contra o Irã. Está tudo conectado, John, porque eles sentem o que está acontecendo aqui. Você vê a confiança. Eu vejo a confiança no governo de que eles podem controlar tudo aqui. De alguma forma, eles estão capturando essas pessoas que estão cooperando. Em sua maioria, sabe, vieram de fora de alguma forma, porque o Irã tem uma longa fronteira e está ligado a várias etnias ao longo dessas fronteiras. Mas eles controlaram tudo. O que vejo do Irã, a mensagem para a Rússia seria: como podemos aprofundar essa relação para evitar esse tipo de manipulação?
can we go deeper to avoid these sort of manipulations? Because it's not just about Iran, it's about Russia as well. Porque não se trata apenas do Irã, trata-se também da Rússia. Todo o jogo, todo o problema na Ucrânia é que eles querem balcanizar a Rússia. O principal objetivo é balcanizar a Rússia. O principal objetivo no Irã é balcanizar o Irã. Não é outra coisa. E acho que esses dois países precisam compreender esses problemas profundos, afinal de contas. E a mensagem, pelo que vejo, ao conversar com autoridades iranianas, elas realmente sentem isso. Talvez não sentissem dessa forma antes, não sei. Talvez há 2 anos. Mas com o passar do tempo, elas percebem a ameaça contínua, vinda dos Estados Unidos e de Israel. E essa é a mensagem, na minha opinião, das autoridades iranianas e do povo iraniano para a Rússia. Aprofundar o relacionamento e aprimorar o acordo de segurança entre as duas nações. Nesse sentido, suas fontes iranianas, ou a sua interpretação do que elas dizem, sugerem que elas confiam pessoalmente no presidente Putin. Sim, eles confiam no presidente Putin, confiam em sua administração, sentem que ele é honesto na forma como age. E por que a questão central para o Irã, John? Bem, podemos incluir Israel, mas Israel tem algumas ferramentas dentro da região. Essas ferramentas são os mesmos inimigos da Rússia e do Irã. Não são diferentes. A Rússia tem os mesmos inimigos, o Irã tem os mesmos inimigos. E ambos, conforme converso com eles, sentem que a administração Putin e a administração Peskov reconhecem e compreendem a ameaça e a profundidade da ameaça que enfrentam. Eu não vejo muita diferença entre os dois governos. Mas é claro que eles precisam conversar. Precisam, você sabe, encontrar uma solução para esse tipo de coisa. Porque a Rússia, obviamente, não está satisfeita com o que está acontecendo. Você viu o que a Rússia disse no Conselho de Segurança? E eles já mostraram qual é a posição deles. Mas como eles se sentem quando você avalia ou analisa a situação na Rússia? Eles falam sobre isso. Eles veem isso como uma ameaça imediata, tosca de segurança da região. Bem, já discutimos isso muitas vezes antes, Nima, e obrigado por deixar tudo tão claro. Neste meu último texto, escrevi que o presidente Putin disse a George Bush, em abril de 2002, que apoiava o ataque israelense a Jenin, na época, o massacre e a destruição dos palestinos da Cisjordânia naquele período. E ele ficou chocado e hostil quando o presidente iraniano Khatami expressou apoio aos palestinos. Isso foi em abril de 2002. Ele assegurou ao então presidente dos Estados Unidos que ele, pessoalmente, e a Rússia, institucionalmente, apoiavam os Estados Unidos contra o Irã, contra o apoio do Irã aos palestinos. Agora, isso foi em 2002, há 24 anos. Então precisamos perguntar, a posição privada de Putin é a mesma que a posição pública de Putin? A linha do presidente Putin é contestada pelo Estado-Maior, pelos serviços de inteligência, pelo Ministério das Relações Exteriores e assim por diante. E como essas diferenças sobre o apoio a Israel, diferenças sobre aceitar a segurança de Israel como prioridade maior do que a segurança do Irã, como todas essas questões estão sendo resolvidas internamente em Moscou neste momento? Tenho que dizer que não tenho certeza. Não estou convencido pela demonstração pública de que o presidente Putin compreende ou aceita que Israel seja uma ameaça, uma ponta de lança dos Estados Unidos para atacar o Irã, a Índia, a Rússia, a China e assim por diante. Essa é a convicção pessoal do presidente Putin. O que sabemos sobre sua convicção pessoal há 25 anos, com George Bush, é que sua visão privada não era a mesma que ele expressava em público. Há uma disjunção entre as duas. A Rússia aprendeu suas lições desde 2002, com a série de guerras contra o Irã, as guerras no Oriente Médio e em todas as outras regiões ao seu redor? A Rússia aprendeu suas lições, e o presidente Putin mudou de ideia?
Tenho certeza de que é muito reconfortante, e realmente é reconfortante em Moscou, ouvir, como você acabou de dizer, que o Irã quer acreditar na versão pública. A questão é, existe uma versão privada que a contradiz? E as relações da Rússia com o Irã, nos âmbitos da defesa, inteligência, militar e diplomático, e do Kremlin até o Sr. Pozeshkin, seguem a mesma linha ou estão em contradição? Essas são as perguntas. E devo dizer, sendo honesto, que a Rússia não está convencendo seus aliados de que está solidamente alinhada, militar e diplomaticamente, em uma única direção. Sim, mas acho que, quando você conversa com autoridades iranianas, elas podem não mencionar as conversas privadas entre os dois governos. Certo. Mas me parece que, mesmo nos bastidores, nas negociações das quais não temos conhecimento, não sabemos o que está acontecendo entre autoridades iranianas e a Rússia, obviamente, podemos ver a política oficial, a forma como eles falam sobre isso. Parece haver uma relação bastante sólida. Acho que, no fundo, eles acreditam que a Rússia é uma parceira. Eles confiam na Rússia porque sentem que há uma ameaça se aproximando do Irã. John, vamos colocar da seguinte forma. Qual é a alternativa para o Irã? Vamos supor que consigam derrubar o governo iraniano, o chamado regime. Qual seria a alternativa? E como isso beneficiaria a Rússia? Como isso beneficiaria a China? Ninguém sairia ganhando com esse tipo de mudança. Isso é ilógico. Não há dúvida de que, da forma como você colocou a questão, a resposta é óbvia do ponto de vista russo. No entanto, o que temos dito, o que começamos dizendo, ao nos referirmos à linha de Kirill Dmitriev, é que há uma visão poderosa e influente em Moscou, em torno do presidente Putin, de que o futuro da Rússia está, em última instância, com os Estados Unidos e com a restauração da normalidade nas relações. Isso significa aceitar o que o presidente Putin, não eu, nem qualquer outra pessoa, disse a George Bush há 25 anos. Na guerra entre o capital judaico e o capital islâmico, Dmitriev está do lado do capital judaico. Por capital judaico, o que o presidente Putin quis dizer há 25 anos é os Estados Unidos em combinação com Israel. E essa é a ameaça que você enfrenta, uma ameaça nuclear. Desde o início do governo Putin até agora, tem havido uma relutância em apontar que não apenas o Irã tem o direito ao desenvolvimento pacífico da energia nuclear, algo com o qual a Rússia tem ajudado técnica, tecnológica e materialmente, mas também que o Irã tem o direito à autodefesa contra ameaças de guerra nuclear vindas de Israel, que são apoiadas, orientadas e financiadas pelos Estados Unidos e pela Aliança Europeia. Portanto, o Irã enfrenta uma ameaça de guerra nuclear, e a posição russa é que o Irã nunca deve ter a capacidade de dissuadir, com armas nucleares, o que enfrenta por parte de Israel. E assim temos essas negociações elaboradas e prolongadas para proteger o Irã, nas quais a Rússia tem estado envolvida, para proteger o Irã e suas capacidades nucleares civis, enquanto tenta dissuadir os Estados Unidos e Israel de atacarem o Irã em termos convencionais. Pois bem, há muitos podcasters que querem acreditar, de forma otimista, que os Estados Unidos e Israel foram dissuadidos desta vez, como foram durante a guerra do ano passado, por uma combinação entre o Irã, a Rússia e suas capacidades. Mas é possível olhar para as evidências e dizer que, na verdade, são as capacidades internas de autodefesa do Irã que continuam sendo o verdadeiro fator de dissuasão para Israel e os Estados Unidos. Então, vamos passar para a próxima fase. Por um lado, o ataque externo falhou. O ataque de decapitação fracassou no ano passado. Acabamos de passar pela fase de tumultos internos e métodos de mudança de regime de quinta coluna. Ninguém no Irã, imagino, espera que haja tão cedo uma paz de causas fundamentais entre Trump, Israel e Irã, certo? Então a questão que você está levantando é: como a Rússia contribui para a autossuficiência do Irã
a ponto de dissuadir um ataque ao ameaçar um contra-ataque, sem recorrer à capacidade nuclear, que o Irã não possui. E que papel a Rússia pode desempenhar nisso, se a Rússia, ou melhor, o presidente Putin, apoia igualmente a definição israelense de sua própria segurança? Há uma contradição aqui, não há? Se há uma contradição, isso significa que existe uma diferença de opinião política e de recursos na Rússia. Se há uma diferença em termos de facções políticas, de avaliação de inteligência ou de ideologia, então é inevitável que haja menos confiança de que da próxima vez tudo será tão eficaz quanto desta, ou quanto no ano passado. E que papel o presidente Putin está desempenhando pessoalmente quando ele tem um histórico de considerar a segurança de Israel uma prioridade e em que Kirill Dmitriev representa aquilo que o presidente Putin certa vez chamou de a ponta de lança da aliança da Rússia com o capital judaico? Isso não é uma questão religiosa, de forma alguma, e o presidente Putin deixou claro que não é religiosa. Mas é, digamos, uma das linhas de força sobre as quais se podia ver o presidente Putin falando em particular há 25 anos. Se ele dizia isso em particular há 25 anos, a pergunta é, o que ele está dizendo em particular agora? E de uma forma importante, a posição russa em relação ao governo Assad na Síria, as tentativas subsequentes do lado russo de preservar suas bases em acordo com o regime Jalani, a postura russa posterior diante do ataque a Caracas, poderíamos continuar indefinidamente. Afinal, qual é o valor real do apoio militar da Rússia se ela recuar nesses lugares? Isso seria um sinal para a linha ofensiva nos Estados Unidos, para a linha ofensiva em Tel Aviv. É um incentivo a acreditar que a Rússia vai acabar cedendo. Estou fazendo essa pergunta, mas ela é feita publicamente todos os dias do outro lado. Há discussões intermináveis sobre a suposta fraqueza do lado russo e a vulnerabilidade interna do presidente Putin. Porque a mesma quinta coluna interna, as mesmas forças de mudança de regime, estão sendo estimuladas pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. E esses aliados continuam confiantes de que, se continuarem travando essas guerras combinadas, terão sucesso, que a Rússia vai ceder, que a Rússia vai colapsar. Eles estão confiantes. Isso é uma ilusão? Bem, aqueles que querem acreditar no contrário precisam provar. John, a realidade é que não se trata apenas do Irã. Veja, toda a região está, de certa forma, assustada. Os árabes estão totalmente assustados com, você sabe, o modo como Israel está se comportando. Eles não veem o Irã como a principal ameaça ou o principal problema na Ásia Ocidental, embora, por muitos anos, tenham tentado retratar o Irã dessa forma. Neste momento, mesmo com esse tipo de caos que estão tentando criar no Irã, é possível ver a posição dos Estados árabes. Os Estados do Golfo, junto com a Turquia, aliás. Erdogan disse hoje, estamos com nossos irmãos. Sabemos que o Irã e a Turquia, quando se trata de Gaza, não estão exatamente na mesma posição. Eles divergem, e na minha opinião, divergem bastante. Mas quando se trata da situação na Ásia Ocidental, Erdogan disse que estão apoiando seus irmãos e irmãs no Irã contra essa sedição apoiada por Israel. E parece que toda a região está sentindo uma ameaça vinda de Israel. Não se trata apenas do Irã. Eu não sei como a Rússia avalia todas essas mudanças. Você mencionou que não se trata mais apenas do caso do Irã. É sobre o que está acontecendo, lembrando o que ocorreu na Síria. A luta entre os curdos e o ISIS, o governo de al-Jolani, ambos de alguma forma apoiados pelos Estados Unidos. Eles estão lutando entre si. Estão libertando pessoas que faziam parte do Daesh, parte do ISIS, das prisões. É um enorme caos acontecendo neste momento. Eu não consigo acreditar que a Rússia possa simplesmente ficar de lado
não dizer nada e não se sentir ameaçada por todas essas mudanças que estão ocorrendo, especialmente considerando as posições que vêm não apenas dos Estados Árabes, mas também da Turquia. Bem, quer dizer, nós concordamos, mas de qual é a pergunta? A questão é, quando você reúne tudo isso, não o Irã, não apenas o Irã, na minha opinião, é de importância particular para a Rússia, e a Rússia é de importância particular para o Irã neste momento. Sim, pelo que sei. E quanto a todas essas forças que entram nos cálculos, esses são fatores importantes a serem considerados. Concordo. O que podemos dizer é que há divisões fundamentais em Moscou sobre a natureza da ameaça e diferenças fundamentais sobre qual deve ser o caminho a seguir para a Rússia. Mencionamos que há um compromisso muito forte com a ideia de uma guerra de cada vez. A crença de que é uma prioridade tão grande para a Rússia encerrar a guerra na Ucrânia agora, que todos os outros conflitos com os Estados Unidos, com Israel e todas as ameaças contra os aliados estratégicos da Rússia, China, Índia, Irã, Coreia do Norte, devem ser subordinados à prioridade russa de resolver a guerra na Ucrânia. Se há um consenso em Moscou na situação atual, dadas as questões que você levantou, existem diferenças tão marcantes que não é justo nem correto do ponto de vista empírico dizer que há um consenso. Quando você diz que o consenso russo é precisamos resolver a guerra na Ucrânia, pelo menos alcançar uma resolução de curto a médio prazo, para que a Ucrânia, como campo de batalha, não nos ameace como faz agora, isso leva à conclusão de que os Estados Unidos representam uma oportunidade melhor, que o presidente Trump é uma oportunidade melhor para alcançar esses termos do que os europeus. Assim, o lado russo exagera de forma irracional as diferenças entre os europeus e Trump quanto aos termos para resolver a guerra, porque o lado russo quer acreditar que Trump está comprometido com a paz com a Rússia e com a retomada da segurança mútua. No entanto, não há evidências de que isso seja verdade no comportamento do presidente Trump em qualquer parte do mundo. E não há absolutamente nenhuma evidência de que os chamados entendimentos que o presidente Putin teria alcançado com o presidente Trump em Anchorage, no Alasca, em agosto passado, tenham sido de fato aceitos pelo lado norte-americano. Assim, o que existe é um argumento retórico. Houve realmente algum entendimento entre Putin e Trump no Alasca, e eles ainda representam uma oportunidade de chegar a um acordo com Trump em vez dos europeus? O argumento público russo sobre isso mostra diferenças significativas. E esse argumento leva ao comportamento de pessoas como o porta-voz Peskov e a porta-voz Zakharova, que não desejam ofender nem dizer a verdade sobre o comportamento de Trump em Gaza, o comportamento de Trump na Venezuela ou o comportamento de Trump no mar. A visão é de pacificar, agradar, apaziguar o homem, porque ele é visto como a única oportunidade de encerrar ou neutralizar a determinação europeia de continuar lutando. No meu julgamento, e isso não é apenas a minha opinião, é uma conclusão baseada nas minhas fontes russas, essa visão não é compartilhada por partes significativas do grupo de tomada de decisão russo, especialmente os militares e os serviços de inteligência. Eles não veem evidências de que Trump represente uma oportunidade. Pelo contrário, veem evidências de que Trump é a ponta de lança da ambição estratégica de longo prazo dos Estados Unidos pela hegemonia, certo? Agora, se é dessa forma que vocês divergem quanto à prioridade no campo de batalha da Ucrânia, como podem chegar a um acordo sobre o que deve ser feito para apoiar o Irã, o que deve ser feito para apoiar Cuba, o que deve ser feito para apoiar a Coreia do Norte, e assim por diante?
Por exemplo, o que acontece então, nessa dúvida expressa pelos aliados estratégicos da Rússia, é que cada um desses aliados precisa se virar sozinho, desenvolver autossuficiência, fortalecer o máximo possível suas linhas de suprimento militar russas e garantir que o compartilhamento de inteligência e as linhas de abastecimento continuem funcionando enquanto o Kremlin diz o que quer que diga. Nas últimas horas, vimos uma reunião de cúpula muito incomum entre o primeiro-ministro Modi, da Índia, e a liderança dos Emirados Árabes Unidos, um encontro relâmpago de 2 horas na Índia. É incomum por causa de sua brevidade e também por causa do alto nível dos participantes. O que isso sinaliza? Que a Índia e os Emirados Árabes Unidos estão tentando encontrar uma maneira direta de neutralizar a ameaça que a Arábia Saudita representa junto com o Paquistão. O Paquistão como uma ameaça estratégica de longo prazo para a Índia. E quem está por trás tanto da Arábia Saudita quanto do Paquistão? Bem, é o regime Trump, não é? Não é óbvio? Certo. Como isso é óbvio na Índia, e como é óbvio que não pode ser discutido abertamente. Porque a Índia também corre o risco de ser punida pelos Estados Unidos por causa de sua relação com a Rússia. Já que todas essas coisas são óbvias, mas não podem ser ditas, para não provocar ainda mais agressividade de Trump, o que vemos se desenrolando. What do we see as evolving? Indian self-sufficiency. A autossuficiência indiana, ao mesmo tempo em que preserva as linhas vitais de logística militar com a Rússia. O mesmo deve ser dito sobre o Irã, e você acabou de expressar isso. As linhas vitais militares, que formam a base da autossuficiência em defesa e dissuasão, devem permanecer secretas. Elas devem continuar sendo um fator de dissuasão tanto para Trump quanto para os israelenses e os paquistaneses. Então, quando atuam nesse nível de dissuasão, o que vemos é o que aconteceu com você. Quando a dissuasão ocorre nas fronteiras, onde a defesa aérea funciona, dentro das fronteiras, há tentativas crescentes de mudança por que acabamos de ver no Irã. Veremos mais disso na Rússia. We will see more of that in Russia. It's bound to happen. That's what the Americans É algo inevitável. aim to do. É isso que os americanos pretendem fazer. No opportunity. Não há oportunidade. É irrealista imaginar que o presidente Trump seja apenas um indivíduo agindo contra suas próprias forças armadas e serviços de inteligência ao tentar mudar a tentativa dos Estados Unidos de exercer hegemonia. Quando o exercício da hegemonia enfrenta oposição, seja de defesa aérea ou naval, recorre-se à mudança de regime interno. Na Rússia, há um terreno muito fértil para o apoio de facções. Isso começa com as políticas do Banco Central, com a exportação de capital pelas empresas oligárquicas e assim por diante. Não quero repetir o que já dissemos antes. I don't want to repeat things we've said before. So I'm Então estou tentando responder a sua pergunta, dizendo que as condições atuais não devem ser exageradas, a ponto de sugerir que há uma divisão estratégica séria entre a Europa e os Estados Unidos quanto às ameaças representadas pelo Irã, Rússia, China ou Índia. Mas a autossuficiência em uma estratégia de dissuasão exige o máximo de sigilo, o máximo de exagero, se preferir, da capacidade de afastar ameaças tanto internas quanto externas. E isso requer consenso. Um consenso genuíno, um consenso democrático, de que quaisquer divisões naturais dentro de uma sociedade, étnicas, religiosas, ideológicas ou de classe, não podem e não serão mobilizadas pelos Estados Unidos e seus aliados à destruição do país. A Rússia já passou por isso. A Rússia passou por isso de 1991 até 2001 e foi um sucesso. A mudança de regime que vocês acabaram de derrotar, digamos, em questão de 2 semanas, a Rússia levou 10 anos para derrotar. Todo o poder a vocês, certo? Agora, todos os russos sabem quais foram os custos da derrota da era Yeltsin, imposta pela administração dos Zarosmey, começando com o governo Clinton. Todos os russos entendem isso e não querem passar por isso novamente. Eles veem o presidente Putin como um defensor firme dos interesses existenciais da Rússia. É por isso que o apoio interno ao presidente Putin é tão forte e estável.
mas é condicional, e acho que acabamos de explicar quais são essas condições. And I think we've just explained what the conditions are. Muito obrigado, John Helmer, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. As always. Thank you, Nima, and thank you for your analysis. Obrigado, Nima, e obrigado pela sua análise da situação onde você está. Espero que possamos perceber que o lugar onde estamos é muito desconfortável para ambos. Sim, para o nosso povo. E em segundo lugar, por que precisamos, digamos, minimizar os exageros, reduzir o pensamento ilusório e compreender melhor quais são os planos do lado adversário e do que eles são capazes? Não porque sejam tolos, nem porque sejam insanos ou pessoas loucas e assim por diante, mas porque são cuidadosos e calculistas. And so forth, because they're careful, calculating, and this isn't the first year in which E este não é o primeiro ano em que eles vêm planejando essas tentativas de dividir e destruir tanto o Irã quanto a Rússia. Então fico feliz que estejamos falando nesses, vamos chamá-los de termos construtivos e francos, como funciona a fórmula diplomática. Mas isso envolve algumas realidades desagradáveis. E quando enfrentamos realidades desagradáveis, o que temos? Bem, podemos optar pelo pensamento ilusório ou podemos optar pelas evidências. E fico feliz que nós aqui, no seu podcast, Nima, e sou grato a você por isso, olhemos para as evidências antes de mergulharmos no pensamento ilusório. before we jump into wishful thinking. Great pleasure. Sim, sim. Grande prazer, John, como sempre. Obrigado. Até a próxima semana.